Encerrada a leitura do material, a palavra está livre aos vereadores que dela quiserem fazer uso. Lembrando, senhores, que os temas discutidos na tribuna devem apenas versar sobre as matérias do expediente. O tempo, conforme determina o artigo 94, inciso 2 do regimento, é de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Gustavo. Vereador Lorivaldo Almeida Silva. Vereador Carlos Augusto Biela. Excelentíssimos senhores vereadores, senhora presidente, caríssimos colaboradores, pessoas às quais estas sessões não teriam tanta satisfatoriedade em relação à compreensão da sociedade e também a credibilidade por parte da sociedade. Vocês são verdadeiramente heróis, competentes, pessoas às quais eu guardo o meu maior respeito e digo assim de coração, senti uma falta muito grande de vocês nos 6 meses que fiquei distante. Eu acho que eu deixei de ouvir, né, porque diante de vocês eu ouvia mais do que falava. E, no entanto, eu tive que aprender, eu tive que colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi com vocês. Muito obrigado, porque eu diria que parte dos elogios que eu recebo de grande parte da sociedade são frutos dos ensinamentos que eu tive de vossas excelências em termos de sabedoria. E digo mais, vossas excelências tornam fácil o exercício da atividade parlamentar. Obrigado por tudo que vocês me ensinaram, o que vocês nos ensinam e a credibilidade que vocês passam para a sociedade. Público aqui presente, na pessoa de quem cumprimento os 3, a esposa do Vanderlei, sempre apaixonado, né? Trazendo a esposa para poder acompanhar essa nossa discussão parlamentar, né? O momento em que a sociedade se manifesta sobre os problemas que a sociedade enfrenta, né, por meio dos vereadores. Walter Campos, representante da mídia local. Devanir Vigilado, tem seu filho agora crescendo dentro da maçonaria. Dê um abraço ao Gustavo, né? Diga a ele que eu fico muito feliz e que é um caminho que não tem volta. Graças a Deus, né? É um caminho maravilhoso e eu faço votos que seja um caminho frutífero, porque eu sei da sua luta e a luta que a mãe dele teve para que vocês pudessem tornar esse garoto aí, esse garoto que só traz alegria para vocês. Senhores, e público que nos acompanha pelas ondas da internet também, eu gostaria de falar sobre a minha indicação. Vou tentar ser sucinto em relação a isso, né? A gente pede aqui a criação de mecanismos que desembaraçem a criação e o desenvolvimento de novos empreendimentos em Itápolis. A abertura de novas empresas deve ser facilitada pelo município, que deve se colocar como um parceiro dos novos empreendedores. Maravilhosa. Maravilhosa, eu diria, a legislação local. Maravilhosa é toda a legislação que existe, porque ela existe para regulamentar a relação entre a sociedade, entre as pessoas que nela vivem. A partir do momento em que há necessidade que na sociedade passou-se a existir mais de uma pessoa, necessário se foi a criação de leis para regulamentar a relação entre elas. Esta é a fundamentação conceitual da existência de uma lei. E as leis devem existir para regulamentar essa relação e torná-las fáceis. Eu digo nesse caso, no que diz respeito às pequenas e médias empresas, que são as grandes responsáveis pela geração de emprego no município. E a gente percebe que as nossas leis são um pouco embaraçadas. E nós temos a obrigação, e aí lá estive, eu pude perceber, que muitas das empresas de Itápolis hoje fecham com um tempo muito pequeno de existência. Isso gera um desemprego, isso gera falta de dinheiro jogado no mercado. Uma das soluções que eu encontrei naquele momento, quando a gente foi se manifestar, eu dei a minha posição no que diz respeito aos tickets alimentação que a prefeitura dá. Se você abrir para que se possa gastar em todos os mercados, no Carrefour, nos mercados, em qualquer mercado, você o quê? Tira o dinheiro da sociedade. Você deixa de ter aí 1000 pessoas investindo na própria cidade. Outro exemplo de fomento da pequena empresa, até dou os parabéns para o governo federal, que é o Bolsa Família. O Bolsa Família, a grande vantagem dele é o quê? É que o dinheiro é gasto na própria sociedade, é gasto no mercadinho da esquina, é gasto na lojinha da esquina, fica na própria cidade, esse dinheiro movimenta esse comércio e gera emprego e traz o quê? Traz fomentos para o município, onde o município arrecada e possa investir em obras públicas, que é o que a gente tanto pede em relação a isso. Então eu peço aos senhores que também me ajudem nesse momento, para que a gente possa aí compor uma força geral e facilitar essa relação.
porque até então, desde que eu estive lá, eu pude perceber que em relação ao comércio, indústrias e aos serviços autônomos, o abandono foi geral e o descaso por parte do Executivo também foi algo que me assustou. Então a gente tem que nos unir e a Câmara Municipal existe para isso, para a criação de leis que regulamentem a relação entre as pessoas e tornem esta vida fácil, para que todos possam ter seu emprego e o município possa arrecadar para construir obras que nós necessitamos. Obrigado. Vereador José Aparecido da Silva. Vereador Engenheiro Irani Moncler Biasotti. Presidente, vereadores, público presente, internautas. Meu comentário é sobre uma reiteração da minha indicação de número 83/2015, que estou pedindo. Essa indicação minha foi encaminhada aí ao ex-prefeito Guto Biella, que hoje é nosso vereador, nosso companheiro aqui de Poder Legislativo, o programa de recuperação fiscal, o REFIS. Então, esse programa de recuperação fiscal, ele é muito importante no município, e todo ano é realizado esse programa. Só que nos anos anteriores, quando nós não tivemos eleição, em anos normais, esse programa já acontecia logo no mês de janeiro ou no começo do mês de fevereiro. Como nós tivemos um ano atípico, nós tivemos eleição, tivemos período eleitoral, esse programa ele não pôde ser colocado para votação. Então o que a gente cobra? Que o prefeito coloque esse projeto de lei, que venha para esse poder executivo, para aquelas pessoas que têm seu IPTU atrasado, que não conseguiu pagar em dia, que ele possa pagar agora, sem multa, sem correção, que ele tenha alguma vantagem, que ele possa ter a oportunidade de quitar esse IPTU e ficar com a sua vida financeira perante o poder municipal público. Então esse projeto ele é muito importante, ele vai dar um incentivo ao devedor de fazer a sua contribuição, de pagar os seus débitos de IPTU. E por outro lado, ele é muito bom, porque é dinheiro que o Poder Executivo vai arrecadar. É o dinheiro que está parado, mas se der incentivo, com certeza vai ter muita gente pagando seus IPTUs em atraso. Inclusive, muita gente já me cobrou para colocar esse plano, esse projeto de lei que as pessoas querem pagar, querem acertar suas contas. Ninguém quer ficar devendo. Todo mundo quer pagar a sua conta, mas desde que se tenha condição de pagamento. Então, estou encaminhando esse reforço ao prefeito Zequinha, tenho certeza que ele vai me atender e que nós podemos aí dar condição a muitas pessoas que estão devendo seu IPTU em atraso, que ele possa vir pagar o seu débito. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Vereador Mauro Guerra. Vereador Avelino Antônio da Cunha. Vereador Vanderlei Antônio de Araújo. Presidente. Senhores vereadores, público presente, internautas, eu queria falar sobre as minhas indicações. 2 a 3 indicações diz respeito à área rural. Existem algumas áreas que não foram mexidas ainda, e nós temos que entender que o nosso município é um dos maiores em território rural. Então, existem muitas estradas e, por conta do tempo, não tem como elas ficam com buracos, com esses caminhões de terra passando, acaba estragando pontes, inclusive. Então, gostaria de estar solicitando ao chefe do executivo que encaminhe ao seu secretário, que olhe com carinho nas áreas que não foram ainda arrumadas e consertadas. Então, o pessoal das 3 Barras me solicitou que após o bairro do Santo Antônio ficou em haver aquela parte lá, e lá no Leiteiro 2 situações. Uma, o proprietário, aquele que adquiriu a venda, ele ele deformou o asfalto, vamos se dizer assim, e que independente a isso, que a prefeitura conserte, porque está estragando os carros de quem passa, e que cobre de quem deva ser cobrado, ou do proprietário, ou que seja do próprio município, mas o que precisa consertar. E também lá na frente, indo para o bairro de Samambaia,
está muito ruim a estrada. Então, que esse setor aí de serviços públicos olhe com bons olhos e faça o conserto dessas estradas. A cidade é muito grande em extensão territorial rural, mas vocês estão aí e tem que se virar e dar conta de todo o recado de toda a área de extensão rural. O pessoal que usa diariamente essas estradas sabe o quanto é duro passar, principalmente quando começa a chover, que não tem condições nem de andar. E uma outra indicação é para a troca de lâmpadas da Praça do Santo Antônio. É uma indicação assim que nem teria que ser indicação, os serviços públicos teriam já que ter feito também. Mas o padre me procurou, disse que já faz uns 3, 4 meses que solicitou a troca dessas lâmpadas, que elas se queimaram. É uma igreja que todo dia tem eventos noturnos, inclusive crisma, que são jovens que vão até a igreja, e a pracinha lá daquela igreja está totalmente escura. Então, os serviços públicos também que olhem com atenção e que faça a troca dessas lâmpadas. Para que não haja pedidos extemporâneos de retiradas de matérias, consulto vossas excelências se as proposições apresentadas no expediente devem ser objetos de deliberação. Assim sendo, iniciamos a ordem do dia. Projeto de emenda à Lei Orgânica 01 de 2015 em primeiro de 2 turnos. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2015, de autoria dos vereadores Avelino Antônio da Cunha, Mauro Guerra e José Aparecido da Silva. Adiciona incisos ao artigo 67 da Lei Orgânica. Vedação ao nepotismo na nomeação de agentes políticos. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Com a palavra, o vereador Avelino. Senhora presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, público presente, eu quero dizer que eu sou autor desse projeto pela segunda vez. Nós apresentamos ele no ano passado, 2014, ele foi votado. E nós tivemos a rejeição desse projeto, porque tivemos uma defesa muito incisiva no momento, que conduziu para a questão pessoal, como se eu tivesse apresentando o projeto, defendendo essa mudança na lei orgânica, por problemas pessoais. E naquela oportunidade ainda eu disse que talvez um dia a gente chegue o momento de não termos nenhuma relação, nenhum vereador com relação com o executivo, e a gente consiga rediscutir esse projeto novamente. Pois chegou aqui o momento de nós discutirmos. E na época que nós apresentamos o projeto, eu não tinha nada contra a questão do esposo da presidente da casa, que era secretário de esporte, porque era pessoa competente, é pessoa competente, não se discute a competência dele, e não se discute a competência de talvez de muitas outras pessoas, muitos outros parentes de vereadores que sejam muito competentes, que poderia servir para compor o executivo. Não é essa a questão que nós tínhamos que discutir naquela oportunidade. E não é essa a questão que nós temos que discutir agora, se é competente ou deixa de ser competente. Fato é que na democracia, como se concebe no Brasil hoje, não é permitido, não dá para se permitir essa troca de favores. Nós precisamos ir trancando isso, porque muitas vezes isso acontece não por troca de favores, mas muitas vezes acontece por competência do cidadão que tem um parente que é vereador. De repente nesse governo, talvez no futuro, governo futuro, de repente se eu esteja aqui como vereador, eu posso ter alguém da minha família que seja competente para ocupar algum cargo no município. Mas não é certo, né? Por quê? Porque de uma certa forma, querendo ou não, direta ou indiretamente, acaba prendendo um pouco o vereador no executivo, porque quando o vereador vai tomar uma decisão aqui, ele pensa no parente dele lá. De repente ele toma uma decisão aqui até contrariado
porque para não enfrentar problema lá, porque fica uma situação delicada. E eu acho que esse projeto vem até contribuir com os vereadores, atuais e futuros, numa eventualidade que poderia acontecer isso. Então a gente elimina essa situação. Eu acho que isso é de bom tom e de bom tamanho e é desejado pela sociedade que nós, como representantes políticos, como representantes da sociedade, agentes políticos, que nós tomamos as decisões, vamos tomando as decisões e fazendo ajustes da nossa legislação que seja, vamos dizer assim, melhor bem visto pela sociedade. O projeto está dado, eu quero pedir para os colegas o voto favorável, quero ratificar aqui que esse projeto, nem na vez anterior e nem agora, ele não tem nada de pessoal com ninguém. Eu acho que eu tenho certeza, eu quero dizer para vocês com certeza absoluta, é uma posição política que eu tenho. Eu acho que não é bom para o município, não é bom para o Estado ter essas brechas na legislação. Como eu disse, de repente a gente pode deixar de ter uma pessoa de grande competência fora de um serviço público. Mas eu tenho certeza, todo mundo sabe, todos nós sabemos, que ninguém é insubstituível, né? Se nós temos uma pessoa de grande competência, nós podemos ter uma outra segunda pessoa também de grande competência que pode ocupar o cargo e que não precisa ser necessariamente o nosso parente, né? O meu parente, ou parente de qualquer vereador, hoje ou no futuro, porque nós não estamos falando disso só hoje, nós estamos falando disso hoje e para os mandatos que vêm. Então eu queria pedir o voto dos colegas favorável, que a gente resolva essa questão de uma vez por todas. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra o vereador Carlos Augusto Biela. Senhora Presidente, senhores vereadores, caríssimos funcionários, público aqui presente, público que nos acompanha pelas ondas da internet. Eu gostaria de dar os parabéns ao vereador Avelino pela sua brilhante colocação. Uma colocação conceitual também diz respeito à ética e à moral que ele aplica em relação a este caso, a essa situação casuística, né? Como ele bem colocou, pairou naquele momento essa situação, mas hoje foi muito bem explicado e se tornou bem claro isso. Além dessa questão de posição política, vereador, e da gente evitar que no futuro, que, como o senhor bem disse, graças a Deus hoje, nós não temos esse perigo, estamos tranquilos em relação a isso, não há essa possibilidade. Então, até com uma certa tranquilidade, a gente pode falar sobre esse assunto. Muito bem explanado do senhor também. Não acredito que seja essa postura, então eu acredito que é o momento correto para a gente debater sobre isso. Como eu falei, até gostaria de acrescentar nessa questão que o senhor disse, na questão da preservação, né, da busca de uma competência maior, né, eu estive no Executivo e pude perceber que existem pessoas também competentes, que são parentes, mas existem pessoas também tão competentes quanto que não são parentes. Existem algumas que são mais competentes do que essa. A legislação federal ou alguma legislação estadual pode até achar que isso seja permitido. Mas, como eu disse aos senhores, a obrigação do parlamento é óbvia, no que diz respeito a regulamentar a relação entre as pessoas. Então, eu acrescentaria também, senhor vereador, a uma questão ética e moral. Né? Mesmo que se haja a premissa, né, ou a permissão legal, existe também a questão ética e moral. Eu, particularmente, jamais colocaria um parente, não sendo prefeito, ou sendo vereador, permitiria que algum parente meu fosse colocado, por mais competente que seja. Isso eu posso dizer, porque todos me conhecem, todos conhecem meu irmão. Meu irmão é mestre, doutor, ele é graduado, mestre, doutor, PhD. Ele é pós-doutor na área de literatura, dentro do magistério. Então é uma sumidade política, mas eu, enquanto prefeito, não o colocaria, enquanto vereador, não permitiria que isso ocorresse, não faria esse tipo de condicionamento em relação a isso. Agora, eu posso até entender que ele seja melhor que eu. E se eu entender que o meu irmão é melhor que eu e ele seja necessário para a cidade, eu renuncio e permito que ele seja secretário de educação, como por exemplo. Porque eu não acho isso ético nem moral. A minha ética, a minha criação não me permite isso, fazer com que isso ocorra. Tá? E eu jamais faria isso. Então, senhor vereador, como eu mesmo disse, mesmo que tal situação seja permitida por lei, a Câmara Municipal, se ela está aqui
para criar leis e para regulamentar a relação entre as pessoas, para gerir essa relação, para que essa relação seja uma relação saudável, e estando nós vivendo uma democracia, nós temos a obrigação legal, ética e moral, não temos? Então nós temos que fazer o quê, senhor vereador? Ouvir a sociedade. E o senhor tem razão, eu ouvi a sociedade. E a sociedade me fez uma imposição ética e moral. Senhor vereador, o senhor não vai votar a favor desse projeto? Falei, não vou votar favorável a esse projeto. Mas o senhor já votou, já votei. Outra questão, não pensei desse ponto de vista. Lá, dentro do executivo, eu enxerguei muitas coisas e mudei muitas das minhas formas de ver as coisas. Hoje eu estou muito mais tranquilo, eu estou muito mais sadio, intelectualmente, para poder deixar a minha mente aberta para que eu assuma novas ideias, reconheça as minhas limitações e assuma os meus erros e mude. Não, como foi chamado na sessão anterior de posse, de traidor. Traidor é quem trai a sociedade, não quem trai grupo político. Eu nunca fiz acordo com ninguém. Eu seria traidor se eu sentasse numa cadeira e, ética e moralmente, corroborasse com as coisas erradas que eu observasse. Ou com as formas de conduta, ou com as normas de condutas que não são as minhas éticas e morais. Então, senhor vereador, nós temos a obrigação de também votar e reger e coibir as questões éticas e morais. É por esse motivo que o senhor me convenceu e eu sou favorável ao projeto e peço que os vereadores também assim o façam. Boa noite, obrigado. Mais algum vereador? Eu quero falar sobre o meu voto, que eu vou manter o meu posicionamento do ano passado, da mesma votação que teve, porque nós aqui nessa casa, quando temos qualquer dúvida, nós pedimos orientações ao CEPAM. E a gente paga por isso, inclusive. Nós temos um convênio que a gente paga por isso. Então, assim, para que eu vou ficar pagando? Peço uma orientação ao CEPAM, ele manda e eu simplesmente discordo. Então, assim, desde que eu assumi aqui, 2 anos atrás, os meus votos sempre foram tecnicamente e vão continuar sendo. O CEPAM disse 2 pontos, ainda um eu até acredito que possa ser relevante, que ele disse que esse projeto é exclusivo de executivo mandar para a Câmara. Como disse o vereador Avelino, eu concordo até que ele possa vir do legislativo também, que nós podemos alterar essa mudança na lei. Mas ele diz que, segundo a súmula vinculante, que foi muito debatido na sessão do ano passado, que a gente teria que votar tecnicamente. E essa súmula diz que secretários são agentes políticos, e agentes políticos não é nepotismo. Portanto, hoje eu não tendo parente nenhum na administração, eu continuo votando tecnicamente. E tecnicamente esse projeto diz que nepotismo, que cargo de parente de vereador no executivo não é nepotismo. Portanto, o meu voto será contrário, igual, respeitando a minha opinião, que é a mesma do ano passado, quando teve o projeto, contrário a esse projeto. O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por maioria qualificada, com discussão, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2015. Até parabenizando o vereador Irani e o vereador Gustavo, que também mantiveram os seus votos, como o Avelino, o Mauro e o Lé, que são autores do projeto. Passaremos agora à votação do requerimento que integra a ordem do dia. Requerimento número 21 de 2015, de autoria da presidência da Câmara, vereador Edmércio Michelete Diniz. Requer o envio de informação acerca dos profissionais ocupantes dos cargos de veterinário do quadro da Prefeitura Municipal. O requerimento está em debate.
eu gostaria de falar sobre esse requerimento. Nós sabemos já que foi contratada uma veterinária, e acredito que já tenha mais um, não tenho certeza, por isso que eu fiz aqui o requerimento. Mas o que acontece é o seguinte, e sei também que o centro de zoonoses não está pronto. Mas existem muitos casos que esses veterinários que estão na prefeitura poderiam auxiliar, principalmente os animais de rua. Como? Dando um remédio de verme que ela não precisa, que o veterinário não precisa ter um local, é só passar. Dando a injeção para esses animais não procriarem. Então existem algumas coisas, algumas avaliações que os veterinários podem fazer sem ter um lugar adequado. O que acontece é o seguinte, muitas vezes as pessoas ligam pedindo a presença do veterinário e eles alegam que eles não têm condições de fazer uma avaliação sem material. Mas a gente sabe que, inclusive, com criança é feito isso. Quando um médico não atende, a mãe acaba dando pelo menos um remédio para febre. E com os animais a mesma coisa. Eu sei que a veterinária, os veterinários que trabalham lá, não têm os seus instrumentos para fazerem a consulta. Mas, no mínimo, olhar esse animal, ver o que clinicamente pode ser feito para estar auxiliando um pouco nessa questão, que já é saúde pública, e está aumentando cada vez mais. Então, esse requerimento, gostaria que vocês entendessem também, é para pedir como anda o funcionamento dessa área da veterinária, dos veterinários, e pedir uma agilidade ao prefeito municipal em relação a isso. O projeto... Pode falar. Excelência, a senhora está dando uma informação para nós que eu particularmente não tinha. E aí é por isso que me chamou a atenção e eu quis me manifestar com relação ao requerimento. Eu nem sabia que nós tínhamos uma veterinária contratada. Eu nem sabia disso. E essa demanda é realmente de extrema importância para o município, porque é uma questão de saúde pública. Nós não temos eu não sabia que nós tínhamos a veterinária contratada. É lógico que nós não temos um lugar adequado para que esses veterinários atendam esses animais, principalmente das famílias carentes que não têm condição de pagar um veterinário, porque hoje qualquer passada que você dá num veterinário, na iniciativa privada, é 100, 150, 200 reais, e tem família que não tem 10 reais, às vezes, para comprar um litro de leite para criança, mas, por coincidência do destino, acaba tendo um animal em casa, porque encosta, porque a pessoa fica com dó de tocar, acaba dando comida, e o animal acaba ficando, e esse acaba se tornando proprietário desse animal. Eu queria, duas questões eu queria observar nessa questão, 2 pontos. Primeiro, a questão do veterinário, que pelo menos a prefeitura divulgue que tenha esse veterinário contratado, mesmo que crie um critério, só vamos atender pessoas de família carente, pessoas que não têm condição de pagar veterinário. Quem tem condição de pagar, vai pagar, para que a gente consiga agilizar esse problema. E uma outra questão que eu queria deixar aqui para um pedido para o atual prefeito, que é aquele centro de zoonose que a senhora disse que não está funcionando, que nem funcionasse, né? Porque é um local totalmente inadequado. Porque quando nós estamos falando que a questão de animal de rua, cachorro, gato, abandonado, e os animais das famílias carentes que não têm condição de cuidar, se isso é um problema de saúde, imaginemos fazer um centro de zoonose dentro de uma área de lazer ao lado de um bairro, de uma vila populosa, ao lado de uma fábrica de alimentação. É absurdo um negócio daquele. Nós temos outros espaços aqui perto do lixão, na estrada que vai aqui para o Malosso. Tem ali uma terra que o site é comprado. Eu tenho defendido que se faça ali, não um centro de zoonose, mas um abrigo de animais de rua, para que a gente resolva esse problema, porque está ficando cada dia mais sério. Muito obrigado. Senhor vereador, inclusive o centro de zoonoses, se a gente for ver,
não teria, sim, tanto necessidade de ser longe. Por quê? Vai cuidar de casos mais simples. Não vai ser um abrigo de ter que deixar um monte de animal lá. Mas eu tenho outro local e concordo com o senhor também. Já quero deixar aqui para o prefeito. Onde era a clínica de reabilitação de usuários de drogas, se eu não me engano, do Farias. Né? Aquela clínica voltou para o município e é afastada também. Inclusive, já até deve ter... O prédio pode ser aproveitado. Então, assim, é muito importante. E também não é uma questão de somente ser usado por pessoas carentes. A questão é, não tem um lugar adequado ainda, não dá para fazer uma cirurgia, algum procedimento maior, mais específico, mas existem muitos procedimentos simples, um curativo, mínimo que seja, como eu citei, vermifugar esses animais, injeções até que não se castre, para evitar que eles tenham mais crias. Então isso já é uma forma de estar ajudando. Não a gente ligar lá, pedir uma orientação e simplesmente é dito assim, eu não tenho espaço, eu não posso fazer uma consulta. Então, assim, vamos enxergar assim, é um requerimento, não é uma ofensa, a gente não está aqui para brigar, nós estamos aqui para ajudar, auxiliar. Então, eu acho que tem como, sim, esses veterinários que aí estão, se tiver 1, 2, 3, a pergunta está aqui para ser respondida, mas que auxiliem esses animais de rua no mínimo que for possível. O projeto está em votação. Não, eu abri aqui na hora, ninguém quis. E o Avelino teve uma dúvida. Achei interessante. Até para esclarecer essa dúvida e dizer que é pertinente isso, sim. Eu já tive um pet shop e convivi com isso e sei que a causa animal é uma causa muito, muito virtuosa, né? Você percebe que hoje os animais não sofrem muito mais do que deveriam sofrer graças a seres humanos amáveis e bondosos que dedicam parte do seu tempo e do seu dinheiro para cuidar desses animais, inclusive pagando cirurgia, comprando ração. Por várias vezes eu ajudei alguns grupos, acho que todos nós aqui já chegamos a ajudar, porque são pessoas de bem, verdadeiros altruístas, né, que abrem mão da sua vida própria para poder ajudar. Então, infelizmente, essa política hoje, isso não estou dizendo, não estou me livrando dela, não. Acho que todos nós somos responsáveis. Vamos por aí de anos e anos para cá. E o Zeca também está ali faz 7 dias, não podemos culpá-lo de tudo agora. Mas daqui a um tempo nós podemos cobrar, mas agora ainda não. Mas então, quer dizer, sempre houve um descaso. E a política voltada à questão animal, ela sempre não existiu. E ela só existiu em virtude das pessoas de bom coração que cuidam dos animais, os amantes dos animais, que ficam implorando, mendigando ajuda para nós podermos ajudá-las. Quer dizer, uma situação difícil. Outro ponto interessante levantado aqui, senhora presidente, foi a colocação da avenida no local dos centros zoonoses. Quando eu tomei conhecimento, eu fiquei assustado da mesma forma que o vereador. Eu falei isso várias vezes. Eu falei, não vamos inaugurar não. Também não podemos cobrar o Zeca disso, que eu tenho certeza que ele não vai inaugurar. A hora que eu cheguei ali, os centros zoonoses a 20, 30 metros de uma piscina de um clube popular, de frente, 10 metros, nem isso, da entrada de uma fábrica de alimentos, onde ali na frente, hoje eu passei lá, tinham vários caminhões com a matéria-prima, se não me engano era goiaba, se não me falha a memória, para poder ir lá. Às vezes são tomates, dos caminhões que têm que adentrar aquela empresa. E um bairro também, ali extremamente populoso. Então, foi uma infeliz ideia, que eu tenho certeza que nós vamos recuperar. Acho a sua ideia interessante em relação àquela casa, que eu não me lembrei dela, porque eu confesso que nesses 5, 6 meses eu revirei a cidade inteira para achar um local, nem que fosse para alugar. Porque daria para você fazer o quê? Uma sala de cirurgia, né? Um espaço, só que eu queria um espaço grande, né? Para a gente poder colocar os animais, ter mais critérios, chamar mais veterinários, abrir mais concursos e poder dar essa assistência necessária que tem. Eu cheguei a pensar, inclusive, senhora presidente, senhores vereadores, público presente, público que nos acompanham, de buscar, sabe, em alguns distritos próximos daqui, como por exemplo, vou dar um exemplo, vamos supor, Monjolinho, né? Tem uma escola maravilhosa lá, mas que não vai ter mais utilidade.
que talvez indo até o governo estadual pedindo para que eles repassem para a gente, pode ser feito lá um hospital de cachorro. Firmarmos um convênio com a Unesp, aí o seu sonho de poder ver os animais, do seu marido de poder ver os animais, vai ser concretizado. Né? Então, eu acho que essa discussão foi muito importante e que a gente continue discutindo isso muito mais vezes, mas bastante vezes mesmo, porque a causa animal ela é necessária, o problema é emergente e a solução tem que ser dada de uma forma, não prorrogarmos mais isso e tipo assim, meio que fecharmos os olhos em virtude da bondade dos seres humanos, inclusive Vossa Excelência também, que cuidam de animais que não são de vocês, que cuidam dos animais abandonados. Então, é uma atitude altruísta, uma atitude bonita e digna. Então, a gente tem que tentar agora ter uma atitude mais efetiva. E essa discussão de hoje abriu um polo, né, um espaço, um corredor muito grande. Então, parabéns a todos os vereadores, parabéns a Vossa Excelência, parabéns principalmente a todos os seres humanos dessa cidade, de um coração enorme, maior do que a minha barriga, né, e que conseguem aí amar a cidade e os animais, tirando um pouco essa dor e desafogando um pouco o executivo desse problema. Né? Obrigado. Com a palavra, vereador Irani. Presidente, vereadores, público aqui presente, internautas, falando em animais é muito gratificante. Às vezes a pessoa, ela não entende o que é o carinho que o animalzinho tem pelo seu dono. Porque eu tenho na minha casa 15 gatinhos de rua. Eu chegava a subir 3 escadas para pular no quintal do meu vizinho, que criou 2 gatas e ninguém cuidava dos gatinhos. Eles escondiam, tinham medo, embaixo do monte de madeira. Eu conversando com eles, aos poucos foram se acostumando comigo, com a minha voz. Eu chegava em cima do meu telhado, chamava os bichinhos, todos vinham me encontrar. Me conhece. O carinho que o animalzinho tem com o ser humano. A companhia, o bem que ele faz para o homem, ser humano. Então, esse centro de zoonose, ele tem que ser ativado, tem que ter um veterinário, tem que ter quem cuide, porque a gente sabe hoje, você vai procurar um veterinário, tudo é muito caro. Não estou criticando o veterinário, não. Cada um está na sua profissão, cada um tem a sua profissão, tem que trabalhar, tem que ter o seu salário, a sua valorização. Mas tem muitas famílias carentes, como o Avelino citou, que não tem condição de cuidar do seu animalzinho. Seu animalzinho adoece, então ele tem um local que você possa levar e cuidar desse bichinho. Ou animalzinho que está na rua, que está sofrendo, que está doente. Um animal que é atropelado, porque os animais, eles só não falam. Eles têm o mesmo sentimento que o ser humano tem. Talvez até maior. Vou mais longe, talvez até maior. Porque você não vê um animal trair ninguém. E o ser humano, ele trai, ele sacaneia. Então, eu também sou a favor de dar toda atenção, todo incentivo para que a gente possa cuidar direitinho dos nossos animais. Dos meus, eu cuido com o maior carinho do mundo. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Só voltando, eu também gostaria de dar os parabéns aos cuidadores, aos protetores desses animais. A gente que está envolvido nessa causa, vocês assim não têm noção do que se passa, do tanto que se gasta. E se nós temos também a farmácia popular aqui para beneficiar, viu, Irani? Como você disse das clínicas veterinárias, eu também sou proprietária de farmácia e também tem as pessoas que vão pegar remédio. Eles não vão ficar nem mais pobres nem mais ricos se a prefeitura tiver uma clínica para cuidar desses animais de rua. Você pode ter certeza. Do mesmo jeito que os proprietários de farmácia estão tocando sua vida com a farmácia municipal. Então, é justíssimo. Gostaria de pedir o apoio, não só na votação, lógico, mas o apoio de vocês para que o prefeito municipal abra os olhos para esta causa, que é saúde pública. Eu, particularmente, estou com 7 cachorros, inclusive, se alguém tiver algum terreno fechado, estou precisando urgentemente para colocar 2, que nós não temos lugar, enquanto não se acha doador. Estou com 23 gatos. Então, parabéns também, Irani, que você tem os seus 15 gatinhos aí para cuidar. E nós vamos fazendo assim, quem gosta vai cuidando e livrando o poder público disso. Talvez por isso, por causa desses protetores que cuidam, que o poder público nunca tomou nenhuma atitude.
mas acabou, não dá mais. Se esgotou, está numa situação que a cidade não suporta mais. Como foi dito, a pessoa não tem 10 reais para comprar o pão, como que ela vai gastar 60 reais numa consulta veterinária? Não tem condições. Então, o requerimento é para isso, não quero que levem a mal, essa Casa de Vereadores está aqui para auxiliar. Então, gostaria de ter essas respostas e a partir daqui, que vocês, da área da saúde aí, que cuida, os veterinários, quem faz parte de toda a equipe, se juntem a nós vereadores, que nós estamos aqui para ajudar, que é uma causa importantíssima para a cidade e já passou da hora da gente ir atrás, do poder público abraçar e cuidar disso. O requerimento está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade com discussão o requerimento 21 de 2015. Assim determino a continuidade dos trâmites legislativos quanto às matérias apresentadas. Dando sequência à sessão, neste momento temos o início à explicação pessoal, ocasião em que os senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato. Com a palavra, o vereador Gustavo. Vereador Lorival Tomé da Silva. Senhora presidente, vereadores, público aqui presente que nos acompanha pelas ondas da internet. Queria falar a respeito da indicação lá da Barra Mariana. Eu tive segunda-feira, na parte da manhã, lá conversando com alguns proprietários de lá, e a gente saiu de moto e nós fomos andar ver as estradas da Barra Mariana. Infelizmente, estão intransitáveis. Lá para andar só a cavalo ou de charrete, de preferência aquela que tem mola ainda, porque pedra, mato alto, fechando, as estradas cheias de galho, fiação de energia de rede de alta tensão, infelizmente solto das travas de poste, em uma altura abaixo de 2,5 metros energizado. Infelizmente, a coisa não está de brincadeira. Os produtores de lá, os pequenos produtores, que dá sentido também a grama 1 e 2 lá, não conseguem trafegar por lá. Simplesmente foi esquecido aqueles produtores. Eu acredito que eles também contribuem para o município, mas infelizmente estão esquecidos. Em conversa que eu tive com o prefeito, ele me falou que vai estar executando obras, inclusive já estão executando na sessão passada. Eu fiz uma indicação a respeito da grama 1 e 2, das estradas de lá, e já teve visita por lá, tiveram olhando as estradas e vai ser feita a manutenção. Uma empresa que tira extração de areia de Novo Horizonte doou acho que 150 caminhões de brita de rio para estar recuperando partes da estrada. Vamos esperar que as coisas vão se acontecendo na medida possível, que pegar os problemas mais urgentes para estar resolvendo. E é devagar que a gente chega lá. Na indicação lá a respeito do Avelino, negócio de lombadas, as coisas, eu já fiz uma indicação a respeito lá de cima. Hoje nós daria lá na próxima a Thaís Touro uma rotatória que daria acesso tanto à usina como aos bairros também lá que tem do Jardim do Sol e Portugal. Hoje criar uma rotatória lá também resolveria o problema, desde acesso para os caminhões canavieiros estar cruzando a rodovia, porque hoje há cruzamento em nível e os caminhões são lentos, infelizmente acaba ocorrendo os acidentes. Então vamos que atenda a indicação nossa que possa estar fazendo também a respeito disso daí. E a pedido de reparos, de iluminação, às vezes as pessoas falam, não tem onde reclamar. Tem sim. Reclama na Guarda Municipal, o pessoal vai estar lá para começar a colher essas reivindicações, é só ligar no 153 lá, que eles vão estar colhendo os pontos local e vão estar passando ao executivo a respeito dessa parte da iluminação pública. Boa noite. Vereador Carlos Augusto Biela. Senhora presidente, senhores vereadores, caríssimos colaboradores, público presente, público que nos acompanha pelas ondas da internet. Eu nem ia me utilizar da palavra, vossa presidente, mas em virtude de algumas colocações de Vossa Excelência, então eu me vejo na obrigação de vir aqui responder de forma tranquila, como estou, graças a Deus, né?
Na sessão anterior, eu fui indagado, né, primeiramente, de que por que eu não encaminhei para a Câmara Municipal a resposta do requerimento que fora feito por essa Casa de Leis. Eu disse aqui que eu tinha dado parecer para os departamentos competentes providenciarem as informações a esta Casa de Leis. Aí eu disse também que existia uma série de forças estranhas que faziam com que as coisas demorassem. O requerimento chegou muito próximo da minha data de saída, né? E eu sabia que eu teria, naquele momento, mais uns 15 dias, 16, 10, eu não me lembro quanto tempo teria. Teria isso, dia 13 de março. Então, eu não saberia qual seria o tempo que teria o hábil, até ele chegar. A sessão foi no dia 13, não é? Isso, 13. Até chegar, depois ter o trâmite legal, chega até mim e você despacha para os departamentos corretos. Eu tomei informação, e até depois o diretor também parece que entrou em contato, os documentos já vão ser enviados para essa Casa de Leis, então, mais uma vez, eu estava com a razão. Agora, quanto à informação de que Vossa Excelência disse que, olha, mas o senhor defendia o prefeito piamente, e defendia ele de uma forma, eu não me lembro da expressão, mas Vossa Excelência disse que eu defendia muito o prefeito e que eu estava todos os dias, quase todas as horas, na prefeitura. A primeira parte, sim, defendia. E eu era o único vereador dessa Casa de Leis que o defendia, porque naquele momento eu era o único que tinha subsídios, porque eu já tinha uma certa experiência parlamentar. Esta afirmação veio no sentido de que se o senhor defendia tanto, porque quando o senhor sentou lá, o senhor fez essas afirmações. E, na verdade, eu nunca fiz nenhuma acusação e nunca usei a palavra roubo, nem a palavra corrupção. Eu passei informações. Eu falei condutas que eu não teria. Porque, às vezes, as condutas podem ser administrativas e que não levam a um resultado bom. Mas elas podem não ser criminosas. Então, quanto ao fato de eu estar lá e defender, obviamente, sim, eu respondo com a mesma pergunta. Você só tem conhecimento quando você senta na mesa. Exemplo, ser presidente da Câmara. Parece fácil para quem está lá. Mas Vossa Excelência sabe que não é. Assinar cheque, Tribunal de Contas, determinações, definições, questões de ordem. E ficar aí uns 2 ou 3 anos com o Tribunal de Contas na orelha, atormentando. Então não é tão simples assim. Então Vossa Excelência, quando estava lá, não sabia como era estar aqui. E ficou sabendo. Eu só tomei conhecimento quando lá estava. E um exemplo maior, em relação a isso, para responder, eu também não ia lá todos os dias. Eu via todos os dias aqui na Casa de Leis, que eu tenho escritório de advocacia, e conciliava meu dia, mas todos os dias eu estava aqui. Fui muito, com uma frequência, mas não diária. Às vezes eu passava semanas sem ir até lá. A dificuldade de perceber as coisas é muito grande, porque eu não fiz parte do governo, e não compunha, meu partido não estava na base. Assim, eu não tinha nenhum funcionário, então eu não tinha nenhum contato interno ali. É difícil saber até quem trabalha junto. O Flávio foi secretário e também não viu nada daquilo que eu falei. Porque não tinha condições de ver, não teria condições nenhuma. E é a mesma situação que nós aqui não vemos o que acontece lá. Nós muitas vezes defendemos porque acreditamos num projeto. E eu sempre disse que eu acreditava naquele projeto, deixei de acreditar quando sentei naquela cadeira. Obviamente, foi essa a minha postura e a minha posição em relação a isso. Então, de forma alguma eu deixei. Agora, quanto à questão de deixar de informar a Câmara, também fiquei um pouco surpreso. Por quê? Porque dos 6 meses, quase, eu passei falando. Né? Aí Vossa Excelência disse que a Câmara também não tomou conhecimento. Lógico que todos tomaram conhecimento, tanto é que o vereador Avelino foi o único que vinha aqui na tribuna e batia sobre o assunto. E debatia, e questionava e falava. E sempre de uma forma entusiasmada. Por exemplo, vocês foram contra a compra dos caminhões, independente do motivo ou não. Naquele momento, independente de eu me falar na rádio ou não, vocês criaram uma comissão e Vossa Excelência fez um discurso contrário à compra dos caminhões. Então, talvez eu pudesse questionar também. Por que então não tiveram a mesma diligência com as coisas que eu falei, com a atitude que vocês tomaram, que eu achei briosa em investigar em relação a isso, né? Mas para deixar livre. Então eu fico aqui, prefiro perder em pé do que ganhar de joelhos. Essa foi a minha temática, né? Muito obrigado a todos. Só para comentar, nós pedimos, quem inclusive propôs o requerimento solicitando as informações para que essa Câmara tomasse atitudes, foi o vereador Avelino com a aprovação de todos. Era isso que a gente precisava, de um documento.
Tá? E esse documento não chegou até a gente. E em relação à compra do caminhão, nós não fomos contra a compra do caminhão de maneira alguma. Nós só alertamos o senhor, a Vossa Excelência, enquanto estava lá, que o edital estava errado, que se o caminhão viesse errado, não teria como a prefeitura falar não. Ia ter que assumir o caminhão com defeito. Entendeu? Então foi isso, nós solicitamos, avisamos, comunicamos a Vossa Excelência que estava lá, que o edital estava errado em relação ao primeiro que não compareceu ninguém. Vereador José Aparecido da Silva. Vereador Engenheiro Irani Moncler Biasotti. Presidente, vereadores, público aqui presente, internautas. Meu comentário, eu acho que ele é bastante sério. Hoje, quase que eu amanheci na porta da prefeitura, sobre a dengue na nossa cidade. Eu não tenho o número correto, mas está se aproximando ou passando de 500 casos de dengue na nossa cidade. Quando nós tínhamos 40 casos, era preocupante. Pulou para 60, pulou para 90, passou para 120, para 150, para 190. E hoje eu acredito que nós passamos de 500 casos de dengue. Alguma coisa está errada. Porque se estivesse certo o controle do vetor, nós não teríamos uma epidemia de dengue na nossa cidade que nós nunca tivemos. Inclusive, há 40 dias atrás, na minha região onde eu moro, não é puxar a sardinha pela minha brasa, não. Nada a ver. Todo caso de dengue ele tem que ser cuidado. Na região que eu moro, pegou meu vizinho, pegou meu cunhado, pegou meu sobrinho, pegou a minha mãe com 92 anos. A minha sobrinha do lado para ganhar bebê. Nós todos apavorados. Pensou? Se essa criatura pega dengue, o nenê que está para nascer, o que pode acontecer com esse bebê? A febre que o ser humano passa, a Edmércia passou dengue, o marido dela passou dengue e eu estou com dengue. Vou sair daqui e vou para Santa Casa fazer soro pela segunda vez. Não queira sentir a tamanha febre que o ser humano pega e que é contínua. O sofrimento é muito grande. É desumano deixar a dengue alastrar da forma que está sendo alastrado. Estive na prefeitura, falei com o Plininho, o Zequinha me ligou que não pôde me atender, que estava resolvendo os problemas. Vou pedir para a Edmércio que faça um ofício no meu nome, que seja subscrito por todos os vereadores, inclusive para presidente da Câmara, que se encaminha para a SUSEM, não sei para onde que nós temos que encaminhar, vamos ver isso amanhã, que se tome providências. Nos outros anos, quando pegava um foco de dengue, ia alguém com uma bombinha costal, abria toda a casa, pulverizava os quintais aí. Lá na minha casa, estava com 4 casos de dengue. Sabe quanto que nós estamos aí na região dos vizinhos? 13 casos de dengue. 13. O meu pai tem 94 anos. E um bebê com 15 dias recém-nascido do lado. E até hoje, não apareceu ninguém aí para fazer pulverização. Pelo menos daquele setorzinho. Não estou cobrando meu setor. Que seja feito em todo local que tenha dengue. Quando a pessoa entra na Santa Casa, já vai fazer o mapeamento. Qual que é o seu endereço? Está com dengue? É no Jardim do Sol. Que rua? Que número? Está lá. Vai lá e procura pulverizar para acabar com esse foco. É em Tapinas, é Nova América, sei lá onde é. Mas esse problema tem que ser resolvido. Pelo amor de Deus, vou pedir para os responsáveis que resolvam o problema. Porque senão ninguém vai me segurar. Não vai me segurar, não. Porque o problema existe e tem que ser resolvido. Agora, se nós não temos a competência de acabar com o mosquitinho da dengue, oh meu Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Por que nós representamos o poder legislativo? Por que nós representamos o poder executivo? Por que nós representamos a saúde? Nós temos que tomar a providência. Então, é muito triste, é muito chato você chegar a esse tom, que não é o meu nível, não é o meu nível, mas eu quero que tome providência. E quero que seja feito um ofício
subscrito pela senhora presidente e todos os vereadores, já faça hoje, viu, Flávio, seu ofício fazendo favor, que já encaminha amanhã, vamos ver com o Plininho, com o Zequinha, com o pessoal dessa área da dengue e vamos pedir providências. Vamos encaminhar para a SUSEM, não sei qual que é os órgãos competentes aí superiores, mas tem que tomar providência, porque nós já estamos com uma epidemia. Na segunda tarde eu estava com febre de mais de 40 graus, eu fui fazer soro. Das 5 da tarde até 8 da noite, no pronto atendimento da Santa Casa, tinha 6 pessoas do meu lado, comigo, tomando soro porque estava com dengue. Em 2 horas. Isso é contínuo. O que vai ser na nossa cidade, gente? E o pior, que um insetozinho, o ovinho dele, permanece 1 ano numa folha seca. Quando chover, ele nasce e vai criar. Se nós temos essa epidemia agora, imagina daqui a 1 ano. O que vai virar isso? Meu tempo está terminando. Me desculpa se eu exagerei, mas eu quero providências. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos e fique com Deus. Senhor vereador, respondendo, a SUSEM, infelizmente, vem quando a cidade está na calamidade, só faltando 10% da população para pegar dengue. Isso são dados do controle de vetores. Então é lastimável do jeito que eles trabalham ou eles não estão dando conta. Mas na reunião que nós tivemos com o prefeito, ele disse que iria copiar como a cidade de Nova Europa faz. Ele compra lá o motorzinho, coloca numa caminhonete ou numa moto e passa pela cidade. Vamos pedir para que ele agilize esse motorzinho para soltar essa fumaceira aí para a cidade. Porque se for esperar a SUSEM, ela só vem quando está faltando 10% da população para pegar dengue. E, infelizmente, é o que eles alegam. Então, vamos cobrar do poder público nosso de comprar esse motorzinho para tacar o fumacê todo para a cidade. Vereador Mauro Guerra. Presidente, companheiros, público presente, pessoal sintonizado aí na internet. Com relação a esse assunto aí da dengue, nesse momento aí comentado pelo vereador Irani, quando eu falei da dengue aqui, só tinha aqueles casos lá de Tapinas, estava começando, né? E eu falei, até foi feito aí ofício, tudo, né? Para a Secretaria de Saúde, para que fizesse algumas ações que viessem de encontro realmente com as necessidades e com o entendimento da população. Então o vereador Irani deve se lembrar, eu fui o primeiro a levantar aqui nessa Câmara, fizemos ofício, foi endereçado à Secretaria da Saúde, tínhamos pequenos casos ainda, era mais Tapinas do que Itápolis, mas não foi feito nada, e eu citei isso em outras sessões. E eu lamento dizer para o Irani, apesar de ele dizer que estava exaltado, né, eu acho que aqui pode se exaltar, né? Estamos na casa do povo realmente, onde a gente pode, às vezes, perder um pouquinho a noção da coisa, né, Flávio? E vamos lá. Mas tomara que alguma coisa seja feita agora, porque nós alertamos isso aqui, eu digo nós, porque todos os vereadores naquela oportunidade foram unânimes em entender que a situação era realmente grave. Então nós já fizemos ofício, mandamos para a Secretaria da Saúde, né? O meu irmão já passou dengue lá em Borborema, minha irmã aqui está, por isso também, e amigos da gente, toda hora a gente está vendo que está com problema. Esse número aí de quase 500 é um número de oficiais, fora aquele pessoal que passa lotado aqui e ali e acaba não sendo notificado, mas a coisa está feia realmente. Mas nós alertamos isso aqui na Câmara já faz bastante tempo para a Secretaria da Saúde, veio inclusive um ofício para mim, e eu li o ofício aqui e disse, não estou vendo nada disso que está escrito aqui sendo feito na cidade. Então está aí, a coisa aumentando dia a dia, e nós também correndo risco a qualquer momento. Vereador, parece que tinha um vereador hoje também com dengue. Ah, é o próprio? Mas está muito forte para estar com dengue. Eu acho que deve ser alguma outra coisa, cara. Tá certo. Estamos zoando porque eu sinto que você está firme aí perto dos acontecimentos, né? Tá bom, mas é verdade, temos que ficar esperto nessa questão aí. Fui procurado por alguns moradores ali do São Lucas. Eu até falei com o Flávio hoje, na entrada do São Lucas, o trânsito
pessoal que sai do 2000 ali para ir para o Redenção, 2000, para ir para o São Lucas, o trânsito perto da ponta ali está muito desorganizado. Então a gente está entrando com um pedido aí de uma rotatória, ou sei lá, alguma coisa que venha organizar o trânsito na entrada ali do São Lucas, atendendo a moradores lá, mandar um alô para Dirce, inclusive está sempre ligado aí no rádio, acompanhando na internet as sessões da Câmara, que nós estamos entrando com esse pedido aí, eu não sei se tem alguma coisa, se tiver a gente vai acrescentar, mas para arrumar esse trânsito ali da entrada do Jardim São Lucas, que está confuso ali perto da ponte, ali onde está, o pessoal já teve acidentes recentemente e está preocupante. Só para fechar a nossa fala, com relação ao assunto do requerimento da presidente hoje, com relação aos centros zoonoses, veterinários, eu tinha conhecimento, Avelino, que tínhamos um veterinário, sim, aqui na municipalidade. Eu tinha conhecimento, sim. Mas acontece que a gente está levando esses assuntos e não vai aqui nenhuma bronca pessoal, nem contra o prefeito que ficou aí 6 anos, nem contra o Guto que ficou 5 meses, 6 meses, nem com o Zeca que está assumindo agora aí, mas está muito moroso o sistema, e está por estar atrasada anos e anos com essa questão da questão animal. Por quê? Porque não tem centro de zoonose e a gente não vê assim uma expectativa tão rápida de se fazer alguma coisa nesse sentido. E a presidente cobrar de um veterinário que ele faça alguma coisa, sem a prefeitura dar uma condição para ele, eu acho que a presidente tem moral, inclusive, e até parceira do prefeito, ele chegar lá e colocar assim uma guilhotina no pescoço, para que não vai, aqui ninguém é contra a prefeita, aqui a gente quer ver as coisas da cidade funcionando, apenas isso. Ninguém é contra o próprio, porque o prefeito assumiu agora. Então o veterinário ele tem que trabalhar assim, mas tem que dar condição para esse veterinário trabalhar. Alguma coisinha, pelo menos, um equipamento, uma condição dele numa farmácia, um carro para ele poder fazer a sua movimentação, um telefone, porque pelo que a gente sabe também está ali só cumprindo tabela, que não tem condição nenhuma. Então tudo é verdade, precisamos colocar isso em prática, né? Graças aos grupos aí que cuidam dos animais está indo tudo bem, mas o resto a gente precisa ficar esperto. Obrigado. Vereador Avelino Antônio da Cunha. Eu quero, senhora presidente, público presente, eu quero inicialmente dizer que eu não acompanhei, não compreendi aí o debate da questão dos caminhões de lixo, acabei não entendendo na fala de Vossa Excelência e do vereador Carlos Augusto, o Guto, mas eu quero dizer que eu fui uma das pessoas que desde o governo anterior, quando nós debatimos, nós discutimos aqui a possibilidade da terceirização do lixo, a ideia de comprar alguns caminhões seminovos surgiu daqui dessa tribuna das minhas palavras. Eu tenho defendido isso, que junto com os funcionários da casa, nós tínhamos feito uma pesquisa e encontrávamos caminhão a custo de 100, 120 mil reais seminovos. Aí é lógico que, como nós estamos falando da gestão pública, tem toda uma burocracia, todo um processo diferenciado para ser seguido, do qual o Guto aí tentou passar e acabou não dando por conta da questão dos edital. Mas eu fui o defensor da compra desses caminhões. Depois acabou comprando 2 novos, né? Acabou comprando os usados, não deu certo, acabou comprando 2 novos. Segundo ponto, eu quero entrar nessa questão da dengue. Não adianta nós queremos jogar responsabilidade para a SUSEM, porque não é dela, é nossa, é do município. Então é o governo municipal que tem que dar conta de resolver esse problema. Agora, também não é só do governo municipal, é de cada cidadão, né? Porque nós vemos, hoje, por exemplo, se nós passarmos nas margens dos rios que cortam a cidade, está cheio de lixo, porque o rio está sujo, as pessoas jogam lixo na rua, copinho, garrafa, latinha, que acaba rodando, para nas margens do lixo, do rio, chove, ninguém vai catar esse lixo lá na margem do rio, e aí qualquer pocinha d'água que dá
da dengue. Nós temos lá no centro comunitário uma piscina com água dentro, dizem que aquela água está sendo tratada, que não tem perigo de dengue. Eu estive com um amigo essa semana, eu liguei para o Vanderlei na vigilância sanitária, porque eu estive com um amigo para retirar um carro do estacionamento e vi lá no estacionamento peças de carro ao ar livre com poça d'água dentro, e aí o Vanderlei me disse que quinzenalmente isso é averiguado, isso é tratado, que é posto veneno para não dar dengue. Não sei se isso ocorre ou não, mas existe aí uma responsabilidade de toda a sociedade, não só do governo municipal. Acho que é responsabilidade de todo cidadão. Uma das coisas que eu quero deixar aqui como proposta, né, se o governo quiser ouvir, interligar Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, para que faça as orientações, comece a fazer a orientação da gravidade do problema, não só da questão da dengue, mas do descuido do jogar lixo, porque os adultos têm hábito de jogar lixo na rua, joga lixo em qualquer lugar, acaba de tomar uma água, joga o copo pelo vidro do carro, joga para a rua. Que comece a fazer uma orientação, uma educação nas escolas, para que a gente prepare uma sociedade melhor, um futuro melhor. E aí nós precisamos começar a trabalhar com as crianças. E se nós começarmos a discutir isso nas escolas, com certeza, isso vai chegar nos pais e nas mães em casa, porque tudo que a criança aprende na escola, tudo que ela ouve na escola, ela chega em casa e vai contar para alguém. Ou conta para o pai, ou conta para a mãe, ou conta para o irmão, ou alguém que ela tenha mais afinidade, ela vai contar o que aconteceu na escola, e eu acho que isso é uma forma de educar, da gente prevenir hoje, no presente, e preparar um futuro melhor. Eu queria dizer também que nós tivemos agora recentemente, já o ano passado, ano retrasado, eu estive lá no Muxerifado fazendo umas fotos, fazendo um levantamento, dando uma sapeada, vamos dizer assim, lá no Muxerifado, que me rendeu um boletim de ocorrência por invasão do Muxerifado, que foi registrado pelo secretário de obra lá do Fábio Genário. Quando eu estive no Muxerifado, não queria me deixar entrar, eu entrei e ele foi na delegacia registrar um boletim de ocorrência dizendo que eu estava invadindo o Muxerifado. E eu estava fotografando vários veículos e várias máquinas que nós temos lá que não tem motor, né? Estava sem motor, estava parado lá. E não é uma, são várias. E agora, nas últimas semanas, nós tivemos uma matéria no jornal do Walter, né, no jornal de Itápolis, que ilustrou bastante essa questão dos motores. E isso me parece que tem extrema necessidade desta casa, como eu já havia dito antes, dessa casa instaurar uma comissão de investigação para averiguar como que funciona aquele Muxerifado. Posso encerrar, Excelência? 2 minutinhos, por gentileza? Sabe o que é, vereador? A gente não eu sei qual que é a política que a senhora adotou. Não, deixa eu só... como eu recebi um e-mail sobre isso, eu já comento com os vereadores, pode ser? Pode, mas só para mim terminar 2 palavras, eu fiz o requerimento, está com a minha assinatura, está aberto para qual vereador quiser assinar, está o requerimento da comissão de investigação na secretaria para assinar. O vereador quiser assinar, seja bem-vindo. Obrigado. Vereador Vanderlei Antônio de Araújo. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite a quem nos acompanha através das ondas da internet. Algumas sessões atrás eu fiz uma indicação para que se melhorasse a coleta de lixo lá em Itapinas, 3 vezes por semana, como era lá atrás. E essa semana começou, rapaz, começou segunda, mesmo sendo ponto facultativo, tiveram lá, fizeram a coleta, hoje fizeram e sexta, parece que está caminhando, está melhorando do que a gente tinha, a reivindicação foi atendida. Outra indicação também que a gente fez foi sobre o nosso ginásio esporte, então se tornou um criador de pombo. Essa semana foram lá, deram uma garibada, pelo menos limpou, lavou, parece que a população já ficou menos assim agressiva, porque os vizinhos ao redor ali estavam reclamação total, do mau cheiro, do barulheiro, aquelas coiseiras. E até coincidiu de um ofício que eu e o Zeca, então, na condição de vice-prefeito, em 2014, tivemos aí encaminhado um ofício, então em visita ao gabinete do Roberto Massafera, pedindo aí uma verba para o término desse ginásio esporte. E coincidiu que essa semana que passou,
ele levou lá, como se diz na gíria política, a canetada, né, em visita lá ao Palácio do Governo, parece que conseguiu através do subsecretário Rubens Cury essa canetada, e parece que agora então vai dar início à segunda fase, não vai dar ainda a conclusão final, mas vai dar para murar, calçamento e o término do ginásio. E a terceira fase, então, aí no futuro a gente vê, a gente consegue. E tudo que vem do governo estadual, federal é bem-vindo, né, que o nosso município está carente de, a arrecadação nossa só vem caindo. E outra indicação que eu fiz nessa sessão foi a retomada das obras lá do nosso UBS. A nossa UBS lá em Itapinas hoje ela funciona já, acho que desde que eu me conheço lá por gente, numa casa adaptada, que não tem condições nenhuma de trabalho, né? Aí você critica enfermeiro, você critica, e se não der condições de trabalho também, como o cara vai prestar um bom serviço à sociedade. Então que se retome imediatamente as obras e conclua, né? Que é de extrema importância essa UBS para o distrito de Itapinas. E ademais aí, desejar aí um bom final de semana a todos e tenham todos uma boa noite. Senhora presidente. Senhores vereadores, público presente, internautas. Avelino, o que você falou sobre saúde e educação, perfeito. Mas eu tenho certeza que a educação já trabalha com essas crianças. Porque hoje meus meninos têm 16 e 14 anos, mas quando eles estudavam lá no Toledo, que era da primeira até a quarta série, as professoras já faziam esse estudo com eles, tá? Mas não custa a gente voltar a pedir, porque no caso era de jogar lixo. Eu sou prova viva que eu moro do lado de um rio, eu vejo pessoas jogando sem a menor vergonha, eles param o carro, jogam a sacolinha, que inclusive esse projeto que nós aprovamos aí há 15, 20 dias atrás, ele inclusive dá multa no caso de dengue, no caso de lixo em terrenos baldios, essas coisas. Então, excelente, a gente deve novamente conversar com essas professoras, conversar com a educação, para que reforcem no caso da dengue. Funciona mesmo, porque muitas coisas que as crianças, que as minhas particularmente, trouxeram da escola, a gente acaba aprendendo com eles. Em relação ao que o senhor vereador estava falando aos motores, ele quer montar uma comissão processante, né, senhor vereador? Se vocês quiserem, já está aí. Eu não sei se precisa ser votado primeiro para a próxima sessão, ou se quiser já pedir um requerimento solicitando onde esteja, alguma coisa que agilize. O que tem que ser rápido. E que se for uma comissão, que aproveite e já verifique tudo o que acontece de errado, e que a gente mostre os problemas, vê aí atrás de onde é que está, que quem consumiu ou quem fez algo de errado, que responda por tal ato. E só voltando ao senhor, o que foi dito sobre os caminhões de lixo, não é que nós fomos contra a compra do caminhão usado. A gente alertou ele, não sei se o senhor se lembra, sobre um edital que o próprio promotor disse que estava errado. O senhor Avelino só está dizendo que ele foi a favor da compra dos caminhões usados, que merece os parabéns também. É que a burocracia na ordem do poder público é tremendo. Inclusive, eu vou falar novamente, mas vai sair uma matéria sobre isso. Eu consegui um dinheiro com um deputado ano passado, vai fazer quase um ano, e esses materiais não foram comprados ainda por causa de licitação. Eu participei a semana passada da licitação de 4 itens de materiais hospitalares, aparelhos que vão para a Santa Casa. De 4, 2 deu certo. Um vai ter que refazer e o outro está aguardando se a empresa entra com impugnação ou não. Então, assim, o poder público para compra é muito demorado e nós não podemos perder essas verbas que vêm. É pouquinho, mas nós temos que aproveitar tudo. E só falando sobre ética e moral, que foi dito aqui nessa casa hoje por causa de alguns projetos, eu também acrescento conduta política nesses termos, e eu vou ler uma historinha que eu estava lendo hoje, inclusive, na internet, e que eu achei muito interessante. Vou ler bem devagar para vocês conseguirem entender. 2 amigos bebiam vinho no mesmo cálice.
Certo dia o cálice quebrou. Um dos amigos continuou a deleitar-se do bom vinho, enquanto o outro se cortou com os cacos do cálice. Ao que se cortou, o tempo encarregou-se de sarar as feridas. Ao que continuou degustando do bom vinho, embebedou-se e tornou-se ébrio do seu próprio ser. O vinho, pois, era apenas a bebida. Solicito às vossas excelências que entreguem na Secretaria da Câmara a atualização da declaração de bens até o dia 30 de abril, portanto, até a semana que vem. Convoco vossas excelências para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 29 de abril, quarta-feira, às 18 horas. Nada mais havendo para se tratar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro encerrada a presente sessão ordinária e uma boa noite a todos.